Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Boa tarde, a paz do Senhor. Está começando o seu, o nosso programa evangélico A Voz Congregacional, neste dia 29 de abril, dia em que se comemora o Dia Internacional da Dança, né? E aqui vai o nosso parabéns para os profissionais, né, da área, os profissionais, né? Aqueles que ensinam balé, né? Como a filha do pastor Walter, né, que está fazendo, né, na escola, né? Balé. Então, para todos os profissionais realmente da dança, a dança sadia, né? Vai aqui os nossos parabéns, né? A Bíblia inclusive diz, né, louvai ao Senhor com danças, né? Em Israel, os judeus, os israelitas, gostam de celebrar Deus também com danças também, além de instrumentos e outras festividades mais, né? Então, para a dança sadia e todos os profissionais da área, vai aqui o nosso abraço, tá bom? Bem, o programa de hoje é o programa de número 106, não é? E hoje teremos o brinde do mês de abril, do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Eu já estou aqui com o brinde em mãos, que é um belo livro, né? Do pastor José Pontes Filho. O mês passado também o brinde foi um livro dele, né? Sobre a família. E este brinde aqui é sobre a questão existencial, né? Muito importante, né? Falando sobre a essência da vida, né? Então, você que ligou para o nosso programa, né? Está aqui participando, né? Do sorteio. Fique aí, né? Na expectativa, porque você pode ser o contemplado ou a contemplada. Temos 16 participantes, os nomes já estão aqui na mesa para o sorteio, né? Então é só aguardar ainda neste programa, tá bom? Também teremos neste programa o início, né, de uma nova série de estudos, e desta vez vamos enfocar o tema da hamartiologia, a doutrina do pecado, né? Então, o que é pecado? Qual a origem do pecado, né? Quais as consequências do pecado? O pecado é uma realidade? É apenas uma ideologia? Então, tudo isso e muito mais nós veremos com a permissão de Deus e com a graça também de Deus neste programa, tá bem? Que está apenas começando. Muitas coisas boas estão vindo por aí, canções para a nossa edificação espiritual, informações da nossa igreja e do mundo cristão em geral, tá bom? Você é nosso convidado para estar em sintonia conosco até aproximadamente às 13 horas da tarde, né? Então vamos começar, como sempre, orando e invocando a bênção do Senhor com o diácono Euclides, que está aqui representando a Secretaria de Missões. Para a realização de mais deste programa, estão presentes também o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação, e este que vos fala, o pastor Samuel Santos, além do nosso amado irmão Lucas, né, que está aqui nos controles, na operação de áudio. Vamos orar invocando a bênção de Deus, daqui a pouco voltamos com muito mais. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome.
Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que nos concede de estar aqui nessa rádio, na CPAD 96.1, com a tua direção, com a tua permissão. Obrigado pelo pastor Samuel, que está aqui também conosco, Pai, dirigindo essa programação. Obrigado também pelo pastor Eudes, que se encontra aqui também, que é o nosso pastor da nossa igreja, pastor titular. Que o Senhor cada dia conceda graça e sabedoria para fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo já colocou no seu coração, que é proclamar o teu evangelho a toda criatura. E também neste dia possa também estar nesse momento, os ouvintes que estão nesse momento nos escutando, nesse início, possa estar atento e para que nesse dia seja uma palavra de salvação, uma palavra de edificação, uma palavra que faça com que todos os lares se unam e todos os lares tenham amor, esse amor verdadeiro que é Cristo Jesus em nossos lares. Amém. Também possa estar abençoando também o nosso irmão aqui que está também nos estudos também, Lucas, meu Pai, abençoa ele e toda a sua família, meu Pai, abençoa também todos os pastores das congregações que estão nesse momento nos escutando, abençoa as igrejas, Pai. Os pastores também que o Senhor colocasse para pastorear todas as ovelhas. Também o Senhor possa estar também abençoando poderosamente o pastor da Assembleia de Deus, o pastor Zé Carlos de Lima, que é o presidente da todas as assembleias, que o Senhor cada dia conceda graça e discernimento para fazer aquilo que é tomar conta das tuas ovelhas. Nesse momento eu te peço também que o Senhor venha fazer aquilo como pode fazer em nossas vidas, meu Pai, para o louvor e a glória do teu santo nome. Fica conosco, continue alegrando os nossos corações. Por tudo pedimos e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Criatura assim criou, e da terra homem então formou, com todo o carinho das suas mãos, deu-lhe a sua imagem e semelhança, e vida do seu próprio coração. Deus o mundo todo fez para o homem habitar, cuidar e possuir. Deus que é o próprio amor lhe ensinou a amar e não a destruir. Deus criou o homem pra ser feliz, livre pra escolher entre o bem e o mal, para ser eterno e não ter dores. Era esse o plano original. Mas quando pecou, e perdeu também o temor a Deus, desrespeita a vida e a natureza, destruindo o mundo que é seu. Deus o mundo todo fez para o homem habitar, cuidar e possuir. Deus que é o próprio amor lhe ensinou a amar e não a destruir.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Oséias de Paula a linda canção Plano Original, que fala sobre a criação do homem, né, da parte de Deus, e também sobre a desobediência do homem, né, sobre o pecado, né, que ele cometeu e se afastou de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora com o pastor Eudes. Só que antes temos aqui uma informação importante para os nossos ouvintes, né? No dia 25 deste mês, ou seja, durante a semana, o nosso programa aqui na emissora, ele completou 2 anos, né? Estamos há 2 anos aqui na emissora, né, pela graça de Deus. Este é o programa de número 106 e nós estaremos fazendo aqui uma programação especial celebrando esta data no próximo mês, né, no mês de abril, exatamente no dia 20, né? Então não perca, porque teremos aqui uma programação especial, né? Eu acredito que de 2 horas, né? Mas melhor para falar sobre este assunto do que eu é o pastor Eudes Lopes, né? E nós queremos aqui dar as boas-vindas a ele mais uma vez. Pastor, boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor Samuel, paz do Senhor, a você, a Diácono Euclides, a Lucas, essa figura distinta, e a todos os nossos queridos ouvintes. Estava com saudade, não pude vir no sábado passado, mas pela graça de Deus estamos aqui novamente para compartilhar com nossos queridos ouvintes esse assunto tão fascinante que é a doutrina cristã, que é a teologia que nós chamamos de sistemática. E hoje nós vamos contemplar o assunto, a martiologia, a doutrina do pecado. Esta é a nossa intenção. Amém. Então fique à vontade, né, pastor, para compartilhar com os ouvintes sobre este tema, né? Pela graça de Deus, já aqui discutimos, né, muitos assuntos, né? Cremos que para a edificação dos ouvintes, para a glória também de Deus, para o crescimento do seu reino, né? Ao longo desses 2 anos de programação, né, pastor? Graças a Deus, queridos, nós estamos aqui há 2 anos, aqui na CPAD-FM, e a nossa preocupação sempre foi levar o melhor da palavra de Deus para os nossos queridos ouvintes, né? Essa é a nossa intenção. E esse quadro é um quadro que traz uma importância muito grande para a igreja, porque é a questão doutrinária, né? Igreja que tem doutrina, crente que tem doutrina, é o crente seguro, o crente firme, o crente que está realmente vivendo de acordo com a vontade de Deus, a sua vida. Amém. E antes de passar a palavra definitiva para o senhor, queria aqui mandar um alô especial para o casal assembleano, né, lá no João Paulo II, que são colegas, né, nosso. Aqui vai o nosso abraço para o casal Marcelo e Elisângela, né? Que Deus abençoe aos amados irmãos. Amém. Pastor, é com o senhor agora. Muito bem. É só lembrar os nossos queridos ouvintes que nós já trabalhamos alguns temas da teologia sistemática. Começamos com a bibliologia, depois nós entramos na teontologia, depois nós avançamos para a antropologia do ponto de vista teológico, e hoje chegou a vez de iniciarmos o tema a martiologia, ou a doutrina do pecado. Então vamos lá, logo falando sobre esta palavra, a martiologia, que não é muito comum, né? Não se ouve praticamente no meio evangélico, a não ser no ambiente de seminário, de estudo bíblico, né? Muito bem, a palavra é de origem grega e hamartia é pecado, logia é estudo, então hamartiologia é o estudo ou a parte da teologia sistemática, que é o estudo da doutrina do pecado. Existem outras palavras no grego que identificam a questão do pecado. No entanto, esta palavra, hamartia, ela é mais utilizada. É por isso que o tema da teologia sistemática chama-se hamartiologia. É com H no início, né? Não é com verdade. Não é com R, não. H, hamartiologia. Muito bem. O que é pecado? Porque, queridos, nós estamos diante de um dos temas mais solenes de toda a palavra do Senhor, na questão do pecado.
Então, o que é pecado? O que é que vem a ser pecado? Segundo se extrai do estudo da palavra de Deus, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Alguém já disse também que pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou praticamos que não esteja de acordo com a lei moral de Deus, né? Então, na realidade, como a própria palavra diz, é errar o alvo estabelecido por Deus na vida para o homem. Muito bem. Então, quando é que surgiu o pecado? Então, parece incrível. A Bíblia diz que o pecado surgiu primeiramente nos céus. É isso que a palavra de Deus nos revela, entre os seres angelicais. Você vai encontrar, por exemplo, lá no Éden, a serpente falando, ou seja, Satanás usando aquele animal para seduzir a mulher e levá-la à queda junto com seu marido, né? Muito bem, então já está sendo identificado um ser espiritual, um ser inimigo de Deus e da igreja, né? E do povo de Deus em geral. Então, o problema começa no céu. Se você ler, querido ouvinte, diversos textos da palavra do Senhor, como por exemplo o texto lá de 1 Timóteo 3,6, quando Paulo fala sobre o perfil do ministro do Evangelho, diz que ele não deve ser novo na fé para que não incorra na condenação do diabo, na soberba. Então a gente já começa a perceber que o problema lá no céu, o problema de soberba, de vaidade e submissão, que Lúcifer, o querubim ungido, capitaneou, levando consigo um texto dos anjos dos céus, conforme se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso de número 9. 12, verso 9. Muito bem. Lá em Isaías e no livro de Ezequiel, tem dois textos que falam de dois reis que foram objetos da profecia do profeta Isaías e Ezequiel. No capítulo 14 de Isaías, verso 12 a 17, é identificado o rei de Babilônia, né? E em Ezequiel, o rei de Tiro. Só que na descrição desses dois personagens, que foram reis, de fato, o texto começa a mostrar que eles eram também uma identificação de natureza espiritual, né? Que o profeta estava falando se referindo a um rei aqui, um humano, no entanto, com atributos de seres celestiais. Então a gente entende que ali também se encontra a revelação da palavra de Deus, a soberba, a queda de Lúcifer, levando consigo um terço dos anjos dos céus, né? Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4, que eu vou ler para os queridos ouvintes, ele diz o seguinte, falando sobre esta queda desses anjos, né? E o consequente juízo de Deus sobre eles, né? Capítulo 2, verso 4, diz assim, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no tártaro ou no abismo e os entregou aos abismos de trevas, reservando para o dia do juízo. O mesmo texto, um texto correlato, encontra-se na carta que Judas escreveu, no versículo de número 6, diz o seguinte, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, pecaram contra Deus, ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, Samuel e queridos ouvintes, o problema começou lá no céu. E esse problema começou no céu num tempo imemoriável, porque ninguém consegue precisar. Ele reflete na questão do pecado na terra. Aí agora vamos encontrar no Gênesis capítulo 2, Deus dando uma ordem ao casal, que se encontra em Gênesis capítulo 2, 15 a 17, para não comer de um fruto de uma árvore chamada por Deus, árvore do conhecimento do bem e do mal. E você vai encontrar também no capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo 7, a queda do homem, que foi, digamos assim, sugestionada por esse querubim ungido, pelo diabo, porque o texto de lá em Apocalipse, quando se refere à antiga serpente, diz que ele é o diabo, Satanás, quer dizer, o identifica como a pessoa que sugestionou o casal ou levou o casal à queda. Então, aí começa o problema, digamos assim, do pecado no mundo, justamente através de Adão, né?
e Eva. Só que Adão, como representante federal da raça humana, é quem a palavra de Deus o mais identifica como o autor do pecado, apesar de ter sido Eva quem primeiro tenha pecado contra Deus, né? Lá em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Então, esse pecado que os nossos primeiros pais cometeram, o que aconteceu, né? A culpa desse pecado foi assim disseminada em toda a sua descendência, e não só isso, e a natureza pecaminosa também. Então todos nós, quando nascemos, já nascemos pecadores aos olhos de Deus, é o que a palavra de Deus nos revela. Em relação, queridos, à questão da fonte do pecado, existem algumas teorias filosóficas que dizem que é inerente à natureza animalesca do homem. Como animal, então ele traz consigo já esse desejo de pecar. Outro diz que a ansiedade entre o querer e as limitações próprias da natureza humana. Outro diz que a alienação espiritual de Deus. Outro diz que a competitividade provocada pelo indivíduo, do ser humano, justamente nessa parte do egoísmo, né? Agora, o que é que a Bíblia realmente diz? Aí a gente tem que olhar as Sagradas Escrituras, o que ela diz sobre esta origem. Então você teria que ir lá para 1 João, capítulo 2, verso 16, e você vai ver ele falar sobre a questão da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então a Bíblia diz que o pecado tem origem no desejo do homem desfrutar das coisas proibidas por Deus, né? Aí lá no texto diz assim que a árvore era boa para comer, para se comer. No desejo de obter as coisas proibidas por Deus, concupiscência dos olhos. A árvore, o fruto era agradável aos olhos. E o desejo de fazer as coisas que Deus proíbe, a soberba da vida, né? Desejável para dar entendimento. Então, aí estão, diante dos queridos irmãos, algumas informações sobre essa questão do pecado. Mas deixa eu colocar outra questão para o nosso estudo nesta manhã. A questão da extensão do pecado. Quer dizer, o pecado não apenas atingiu o primeiro casal, mas toda a sua descendência. Então, todos pecaram, disse Paulo, e destituídos estão da glória de Deus, né? Não existe ninguém humano, né, que nasceu de mulher, né, ou seja, in vitro, seja lá de que maneira foi provocada essa gestação, fique isento do pecado. Por quê? Porque esse pecado cometido pelos nossos primeiros pais atingiu toda a sua descendência. Isso a gente vê em diversos textos da palavra de Deus. Nós vemos também na questão da ordem que Jesus mandou que se pregasse o evangelho a toda criatura, em todo o mundo, quer dizer, porque todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. É o que a palavra de Deus nos revela, e isso tem embasamento tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas eu queria já deixar só com vocês, que a gente vai entrar agora naquele momento de conversa, de discussão, para o nosso crescimento espiritual e o nosso aprendizado. Amém. Deus abençoe a vida do pastor Eudes, a vida também dos nossos ouvintes. O senhor falou aí sobre a definição do pecado, né? A Bíblia diz aqui na primeira carta de João, o apóstolo João, capítulo 3, versículo 4, o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é a desobediência a Deus, né, pastor? Ao que Deus impõe para as suas criaturas, né, racionais, né, no caso os anjos e os homens. Passar por cima da sua vontade, da sua palavra. Isso é o que caracteriza o pecado, é o que define o pecado, né? Porque tem quem pensa assim, não, o pecado é uma ideia, né, religiosa, isso não existe, né? E há quem pense que o pecado seja também uma transgressão
social. Ou seja, quando eu ultrapasso os limites do meu próximo. Então aí eu estou pecando, né? Porque eu estou fazendo algo contra alguém que eu não queria para mim. Mas biblicamente a gente vê que a definição do pecado, ela não envolve só a questão do relacionamento entre os iguais, entre os homens, mas principalmente com relação a Deus, né? Que estabeleceu exatamente que nós deveríamos se relacionar bem com Ele, que nos criou, e também com o nosso semelhante, né, pastor? É verdade, Samuel. Nós dissemos aqui, quando nós estudamos a doutrina do homem, que Deus, ao fazer o homem, fez a sua imagem e a sua semelhança, né? Quer dizer, nessa imago Dei, essa imagem de Deus no homem, Deus impingiu em sua alma um código moral. Porque está dizendo isso, pastor? Antes mesmo de ser revelado através do decálogo, né, que é a síntese da lei moral de Deus, o homem já nasce consigo com esta ideia do que é certo e do que é errado. É por isso que Paulo diz que lá em Romanos que a consciência do homem, ela o acusa ou libera da possível acusação, né? Quer dizer, é um árbitro. Quer dizer, quanto mais o indivíduo tem uma sensibilidade espiritual, mais ele tem consciência do pecado. Agora, na realidade, essa lei moral, porque o texto diz o seguinte, é que os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Quer dizer, mesmo o homem não tendo conhecimento da lei de Deus, conforme foi revelado através de Moisés, especialmente no Decálogo, mas ele traz consigo a lei de Deus gravada na sua alma, no seu coração. Por isso que ninguém pode dizer que é isento de responsabilidade moral pelos erros, pelos pecados cometidos, né? Então, Deus, ao estabelecer este código de ética, né, é o parâmetro que ele deu para o nosso viver. Transgredi-lo é transgredir a palavra de Deus, a vontade de Deus, é um pecado antes de qualquer outra coisa, né? Contra Deus. Uma rebelião. Não tem como Deus, ser diferente. Né? Quer dizer, o pecado contra uma pessoa, né, por exemplo, uma pessoa, sei lá, comete um mal contra outra pessoa, antes daquilo ser pecado em relação àquela pessoa é diante de Deus. Porque passou por cima da vontade de Deus. Exatamente, né? É isso que a palavra de Deus nos revela. O assunto é tão grave, né? Às vezes a gente faz seleção de pecado e pecadinho. Aos olhos de Deus não tem isso não. Porque se olharmos o pecado lá no Éden, foi um pecado que nenhuma igreja hoje disciplinaria alguém que o cometesse. Porque Deus disse assim, não faça, e a pessoa fez. E Adão fez. Porque há quem diga que pecado é só matar e roubar. Ou adulterar, ou cometer crimes hediondos, assim por diante. Mas pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Então, aí pastor, e agora? Aí vem a questão, né? Do juízo de Deus sobre o pecado e também a sua misericórdia através de Jesus Cristo para nos livrar da condenação do pecado. Ok. Pastor Eudes, o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Romanos, capítulo 6, 23, que a consequência do pecado, a recompensa, ou o salário, como ele usa aqui a expressão, é a morte. Ele diz aqui, mas o salário do pecado é a morte. Eu pergunto, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, eles caíram duro no chão, morto? Como explicar essa questão aqui? O salário do pecado é a morte. Eles pecaram, mas morreram naquele mesmo instante? Veja bem, né, Samuel? Isso aí nós iríamos trazer no próximo programa. A gente pode antecipar porque a gente mastiga um pouquinho mais para a nossa compreensão. Veja bem, é a morte. O que é morte? É uma separação. Né? Por exemplo, a morte, o que é uma morte física? Separa-se, a separação entre a parte espiritual da sua parte material. Isso é uma separação. Veja, quando Deus disse e realmente cumpriu a sua palavra, né? Não em relação à morte física de imediato, mas Adão, a partir do pecado, ele ficou já sob a sentença de morte que aconteceu 930 anos depois do seu nascimento, da sua criação. E a espiritual aconteceu de imediato. Quer dizer,
Assim que Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele separou-se de Deus. A prova disso é que ele e a mulher correm, se escondem, quando Deus chega no jardim, fazem vestes de folha, de árvore, e Deus não aceitou nada daquilo. Deus teve que matar animais, sangue ser derramado, tirar a pele para fazer um vestimento para cobrir a nudez do casal, não é? Então, quer dizer, a morte ela vai em 3 dimensões. A dimensão espiritual, que é a primeira, quando a gente nasce morto de delitos e pecados por causa do pecado de Adão. A morte física, que é essa que a gente vai experimentar, quem já morreu. Essa mais conhecida. A mais conhecida e a mais temida, né? Só que o problema também fala de uma morte espiritual, ou eterna. Ou seja, quando o indivíduo morre fisicamente, estando morto espiritualmente. Agora, os crentes em Cristo, eles já ressuscitaram espiritualmente, já nasceram de novo. Então, sobre essas pessoas, a morte não tem mais poder. Glória a Deus por isso. Então, no próximo, estão livres, no próximo programa a gente aprofunda mais essa questão, mas a princípio poderíamos dizer que morte na Bíblia não é aniquilação. Não, é separação. A morte física é separação corpo e alma, a morte espiritual, separação entre Deus e o homem, a comunhão entre os dois, né? E morte eterna é separação definitiva separação de Deus, do homem e seu Criador. Em relação à sua pergunta no início, quer dizer, Adão, quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. Ele separou-se de Deus, né? Fisicamente aconteceu depois de... No caso dele, 930 anos, é que o texto diz, e morreu. E aí começa a mostrar, o homem que mais viveu foi Matusalém, né? Mas diz que depois viveu tantos anos, gerar filhos e filhos, morreu. Quer dizer, é uma sentença que está sob toda a raça humana. Só quem estará livre, irmãos, desta sentença terrível, né? Que é esta separação, é a última geração da igreja. Quando o arrebatamento dela, né, os crentes vivos serão transformados, então não irão experimentar a morte física. É uma exceção à regra. É uma exceção à regra estabelecida por Deus, que o texto diz, tu és pó, em pó te has de tornar, né? E por falar nessa regra aí, né, a questão da morte para todos, né, nós lemos aqui ainda em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O senhor até citou, né, esse texto falando sobre a universalidade do pecado. E de fato, pastor, de canto a canto do planeta, a morte é uma realidade, né? É uma realidade, e inclusive também a manifestação do pecado na vida das pessoas. E a morte, né? em todos os sentidos, como o senhor falou, a morte física é uma realidade, e a morte espiritual, porque os homens estão tão separados de Deus que é necessário pregar a palavra de Deus para ver se eles se religam novamente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, segundo o que a gente se extrai do estudo da Bíblia, né? Quando a pessoa nasce, já nasce morto em seus delitos e pecados. Mesmo que não tenha cometido ainda nenhum pecado pessoal. No entanto, a culpa do pecado de Adão já foi passada para ele. A responsabilidade que Deus deu a Adão passa para a sua descendência, né? E agora a pessoa vai... Há também a questão da natureza corrompida, que a gente já nasce com ela. Que a Bíblia diz que a inclinação do coração da criança é má desde a sua concepção. Quando quando ela nasce já, né? E no Salmo... Por exemplo, até a questão do ventre, que Jacó e Esaú brigavam lá no ventre da esposa, né? No Salmo... da mamãe, né? No Salmo 51, versículo 5, Davi, né? Ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Tá vendo? Quer dizer, o pecado já nasce. É por isso que eu falei que o assunto é solene. Por ser humano. O assunto tem que ser tratado à luz da palavra de Deus, né? E precisa todos entender essa questão, porque não tem a Bíblia diz, né? Aos homens está ordenado morrer uma só vez, que é a morte física aí, né? E depois da morte, sexo o quê? O juízo. E na próxima, provavelmente vai tratar dos pecados dos crentes, aí é outra questão, né? Ok. Mas com relação aqui ao pecado, não tem quem escape, né? Não. A não ser aqueles que recebam o dom da vida eterna, da salvação que está em Jesus, como Paulo mesmo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A única forma da gente escapar da morte é através de Jesus. O negócio é tão terrível e mostra a nossa incapacidade de se livrar dele por forças e
e boas obras ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer, que Deus mandou Jesus Cristo a este mundo para levar sobre si os nossos pecados. Quer dizer, só Jesus é que tem a autoridade, o poder para tirar o pecado do homem, para libertar da condenação do pecado. Agora, para ver a situação do ser humano, precisou Jesus vir do céu para a terra para resolver essa questão, né, pastor? Porque todos pecaram. Ninguém poderia oferecer um sacrifício agradável a Deus, né? Porque nós estamos já manchados pelo pecado. Só Jesus, que não tinha pecado, era uma vítima inocente, imaculada, ele pôde oferecer a sua vida em substituição a todas aquelas pessoas que iriam crer nele, criam e iriam crer nele no futuro. Agora parece que essa doutrina do pecado, pastor Eudes, ela anda meio fora de moda, né? O povo não quer falar muito mais sobre o pecado, tem gente que quer processar quando alguém aponta os seus erros. Como é que está essa situação? Realmente nós estamos vivendo uma época na igreja muito complicada, né? Porque esse tipo de pregação não dá ibope, não enche o santuário, não agrada, né? Mas é preciso falar sobre isso aí, porque é que a palavra de Deus nos revela: o salário do pecado é a morte. Se o indivíduo morrer em seus pecados, ele vai para o inferno, para a perdição eterna, nunca jamais poderá se reconciliar com Deus. Quer dizer, a oportunidade é quando nós estamos com vida, porque depois da morte, sexo, juízo, não tem mais o que fazer. E foi a mensagem de Jesus, dos apóstolos, né? Arrependei-vos, né? Arrependei-vos, né? Mas hoje, se for falar do pecado do povo, para que sejam apagados os vossos pecados. O povo acha ruim porque você fala, né, dos pecados, né? Até pecados gerais, né? Nem pecados específicos, né? E a sociedade também hoje em dia não tolera, né, a questão da acusação, nesse sentido. Não a acusação da calúnia, mas a acusação no sentido de apontar o erro. Ninguém quer mais dizer que está errado, né? Mas na Bíblia a gente vê grandes homens e mulheres também, pessoas virtuosas, né, reconhecendo o seu erro, dizendo: eu sou pecador, até confrontados, né? Como no caso se arrependendo, Davi, por Natan, né? E assim por diante. Agora, aí tem uma questão aí meio complicada, né? Porque a questão do julgamento e da disciplina, aí Deus não deu essa autoridade à pessoa individual, deu à igreja a coletividade. É verdade. Só a igreja que tem autoridade para disciplinar, digamos assim, um membro faltoso. E não eu ou você individualmente. Não temos essa autoridade, porque nós também somos pecadores, né? É verdade. E é muito difícil a gente julgar os erros dos outros se a comunidade reunida regularmente tratar de uma questão, aí tem um aval, a chancela divina, e tem que se obedecer aquilo que a palavra de Deus nos revela. E no contexto, por exemplo, desse que a gente vive aqui no Brasil, né, onde existe tanta corrupção, né, tanta degradação moral, ética e tudo, essa mensagem sobre o pecado, ela é mais do que oportuna, né, pastor? É oportuna, principalmente em nosso país, é que nós somos responsáveis por ele, né? O negócio está de uma degeneração desenfreada, mas a igreja, ela tem o seu papel profético de falar sobre o perigo do pecado, as consequências do pecado e a solução apresentada por Deus para resolver o problema do pecado do homem. Amém. Então fica aí para os nossos ouvintes, né, o alerta, né, esta reflexão, que possamos pensar um pouco sobre este assunto que é de suma importância. Daqui a pouquinho nós teremos o sorteio, né, do brinde do mês, do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Mas antes nós teremos aqui aquele momento social, né, dos aniversariantes com o diácono Euclides. A paz do Senhor, boa tarde, irmão Euclides, fica à vontade. A paz do Senhor, pastor Samuel, a paz do Senhor, pastor Eudes, a paz do Senhor, Flávio, que estão aqui na programação, nesse estudo. A paz do Senhor para todos os ouvintes que estão na escuta e uma bênção de salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Antes de anunciar o aniversariante, eu quero dar um alô especial à irmã Ninha e família e todo o povo de Sapé. Também quero dar também um alô especial também para a irmã Nininha e também Zequinha, que lá do Zé Américo, que está sempre conosco ouvindo essa programação. Essa programação é a Voz Congregacional, uma produção da Secretaria de Missões
da Terceira Igreja Evangélica Congregacional no Geisel, que fica ao lado da Escola Senec. Vamos agora iniciar o aniversariante. Dia 25/4, Isa Maria. Também na mesma data, Osiel Ferreira, da congregação Hernani Sátero. 26/4, Larissa Lopes. Também na mesma data, Mariana Batista, filha da irmã Larissa. Na mesma data, Márcios Lopes. Dia 30/4, Edson Gabriel, filho do irmão Theo. Também na mesma data, dia 30/4, Maria de Lourdes. E na mesma data também, Davi Barcelos. Diácono, né? É o diácono Davi Barcelos, que também está nessa data, que sinta todos abraçados pela igreja congregacional e todos que estão aqui nesse momento, e também que não foram citados também. Que Jesus atenda o desejo de vosso coração. Amém? Amém. Amém. Vamos aqui para o sorteio, né, do brinde do mês. Como eu anunciei, o brinde é um livro, né, do pastor José Pontes Filho, pastor bastante experimentado, principalmente nesta área sobre família, né? E este livro aqui fala sobre questões existenciais da vida, né? Um livro muito interessante aqui. E nós vamos ver aqui quem será o contemplado ou a contemplada. Vai aqui o nosso alô para todos os que participaram desse quadro: Felipe Dias, lá de Gramame, Raquel do Grotão, Francisco Marcos, do bairro das Indústrias, irmã Cida, do bairro São José, irmã Angélica, do Valentina, Edilene Soares, 13 de maio, irmã Diana do Grotão, Francinete Jardim Planalto, João da Cidade Verde Mangabeira, Salomão do Cristo, Socorro Pedro do Cristo, Francinete já falei, né? Maria José do Miramar, Luzinete Lira de Oitizeiro, Ellison de Alhandra e Léa Martins do Cristo. Vamos sortear aqui, né, o brinde do mês com o nosso diácono Euclides, mas antes vamos dar aqui a resposta, né? A pergunta do mês foi a seguinte: qual companheiro ou auxiliar do apóstolo Paulo que foi médico, ou que era médico, né? A resposta é Lucas, né? Todos que ligaram acertaram, com exceção do irmão Ellison aqui, que não deu tempo ele responder, né? A resposta está lá em Colossenses 4,14 e 2 Timóteo 4,11. Diácono Euclides, quem foi o abençoado ou a abençoada deste mês? Amém. O abençoado desse presente magnífico que vem do céu foi Angélica. No caso, ela. Angélica, lá do Valentina, né? Tá aqui registrado. E o sorteio foi feito aqui ao vivo, no estúdio da CPAD, e o seu brinde já está separado, viu, irmã Angélica? Passa aqui na Igreja Assembleia de Deus Central, aqui no bairro de Jaguaribe. A emissora fica aqui ao lado, tá bom? Que Deus abençoe tanto a irmã Angélica como os demais que participaram. Que se você não foi contemplado ainda, né, neste quadro, não fique triste. Nesse mês de aniversário, né, do nosso programa, nós pretendemos sortear mais de um brinde para inclusive você que sempre está ligando possa ter uma chance melhor de ser contemplado também, tá bom? Deus abençoe. Pastor Eudes, temos alguma programação especial lá da nossa igreja esse final de semana? Samuel, eu queria primeiro dar um alô aí para o presbítero Evandro, está na escuta, a irmã Lúcia, o nosso irmão Diácono Bruno e outros irmãos amados que não estão usando o WhatsApp, mas estão aí na escuta ouvindo a programação A Voz Congregacional. E para nós é uma alegria saber que muitos dos nossos irmãos da igreja prestigiam esse trabalho, né? E muitos irmãos também estão nos ouvindo. E isso é uma alegria imensa, e que Deus dê muita graça a todos, né? E que vocês possam estar sempre assim, vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor, né? Em relação à nossa igreja, Samuel, nós teremos aí o trabalho da mocidade hoje à noite. O pastor Formiga estará ministrando a palavra do Senhor. E amanhã a Escola Bíblica Dominical. Queria lembrar os irmãos que fazem parte de nossa igreja, membros e congregados, que amanhã é o dia do Senhor, né? Nosso, né? Como eu mandei uma mensagem no WhatsApp. É dia reservado para descanso e para adoração. E o lugar de crente é na casa do Senhor, né?
para aprender na Escola Bíblica Dominical. Estamos dando uma lição muito boa, uma revista muito boa, sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Walter faz os resumos da lição, né, das lições, encaminha e a gente imprime, entrega aos irmãos. Tem sido uma bênção muito grande na vida da igreja. Então não perca, querido. O assunto de amanhã é um assunto interessante, né? É sobre Cristo e as tentações, né? Pois é, a tentação que Jesus enfrentou. Sofreu, né? E as similaridades que existem entre as nossas tentações, né? Exatamente. Principalmente na questão da vitória que Jesus conseguiu sobre ela, né? É verdade. Usando a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, né? E à noite estaremos ali para cultuar a Deus com muita alegria no coração, tanto no Templo 7 como nas nossas congregações. E estará pregando o pastor Cabral, ele vai ministrar a palavra no Templo Sede, e nós iremos levantar aquela oferta para a nossa denominação. Então, no caso, é um culto de missões, né? É, a ênfase é missionária. Quem gosta de missões, fica à vontade para ouvir uma palavra sobre visitar essa questão. E, Samuel, estamos aí nos aproximando desse aniversário, 2 anos aqui na CPAD-FM, vamos trazer aqui os conjuntos da igreja, né? O Getsemane, que é menorzinho, para a gente aqui ao vivo, fazer uma programação muito gostosa, tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Ontem, né, tivemos também uma programação muito interessante, né? Sobre questão da voz, né? O uso da voz. Com a doutora Henry, né? Fonoaudióloga, né? Foi muito bom, muito proveitoso. Então você que mora aí no Conjunto Ernesto Gás, ou nessa região aí próxima, né, na região sul da Grande João Pessoa, fica à vontade para nos fazer uma visita presencial, física, né? O nosso endereço foi anunciado aqui, fica na rua Elba Maria da Costa, né? Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, não tem erro, é ali por trás do Superbox Brasil. Você será muito bem-vindo, né? E se você não puder nos fazer uma visita pessoal, nos faça uma visita virtual, né? O nosso endereço eletrônico é 3ec.com.br. Inclusive, teve um rapaz que queria nos conhecer essa semana, né? Ele viu no site da igreja, no YouTube, né? Um dos nossos programas aqui, Voz Congregacional, e queria nos conhecer melhor. Eu dei o endereço do nosso site. Vá lá e nos conheça lá. Você vai ver foto da gente, vai ver a nossa programação, vai ver tudo, né? Samuel, e ele ficou muito contente, viu? Eu tenho recebido, até esqueci o nome do rapaz. Eu tenho recebido diversas manifestações através de e-mail, através essas redes sociais, né? Também pedindo esclarecimentos, sugestões, e estou achando muito interessante. A gente também, do possível, está atendendo as pessoas, mostrando o que a palavra de Deus ensina, para levar a uma compreensão melhor do programa divino, né? E o nosso site já teve mais de 1.500.000 acessos. Graças a Deus por isso. Lá no momento, porque houve um problema no provedor, e a gente perdeu as informações de mais de acho que uns 700.000 acessos. Mas hoje nós estamos quase chegando no 1 milhão já, né? E ontem também tinha um pastor nos visitando, né? Através exatamente dessa programação aqui, né? Ele sentiu vontade, foi lá fazer a segunda visita esse mês. Agora eu queria deixar bem claro que a nossa igreja não tem intenção de pescar em aquário alheio. Nós não somos proselitistas, né? Esse convite nosso é principalmente para quem não é evangélico ainda, e para aqueles irmãos que ainda não tem nenhuma igreja evangélica na sua vida, que possa com a sua família se congregar. Nunca foi intenção da igreja congregacional, a terceira igreja, nenhuma igreja congregacional que eu conheço, de estar fazendo eventos para atrair pessoas de outras igrejas, absolutamente. Nosso negócio é ganhar vidas para Cristo e proclamar a glória de Deus. Acabou. E também se confraternizar com um irmão que esteja livre, né? Bem-vindo, né? Ninguém impede, as portas estão abertas, todos são bem-vindos, tratamos com muito carinho e respeito, porque é o povo de Deus que está nos prestigiando. Ok. Pastor, sábado, se Deus assim permitir, a gente continua com este tema, né, sobre o pecado, mas nós queremos deixar aqui uma palavra de esperança também para os amados irmãos, né? Ao mesmo tempo, uma palavra solene, né? Não brinque com o pecado, porque o pecado não brinca com ninguém, né, pastor? É verdade. Mas ao mesmo tempo a palavra de esperança, porque a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou, né? A graça foi muito maior, né? Então, que Deus abençoe aí
os nossos ouvintes. E por falar em nossos ouvintes, quero mandar um alô também especial para a nossa amada irmã Arlene Pessoa, que está também na escuta lá no bairro dos Estados, né? Aqui na Grande João Pessoa. Vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por tudo que foi realizado com o diácono Euclides. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado por tudo que foi feito aqui na tua casa, Pai, pela tua palavra, Pai, pela tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, meu Pai, pois Tu és um Deus que tem cuidado de nós, Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que cura, faz o impossível acontecer em nossas vidas. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado pelo pastor Samuel, meu Pai, que Tu cada dia dê graça e sabedoria. Muito obrigado pelo nosso pastor, eu titular, meu Pai, que Tu dê saúde e discernimento a cada dia e que ele possa discernir toda a Tua palavra. E cada dia o Senhor multiplica o amor para Ele conduzir as Tuas ovelhas aqui na face da terra, até a volta do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado também pelo Teu Filho aqui, Flávio, que está aqui também nesses estudos, concede graça e sabedoria. Abençoa todos os pastores da Tua igreja, Pai, e todas as Tuas ovelhas que estão nos ouvindo, para que possamos a cada dia fazer o melhor para Ti. Esse é o nosso louvor, a nossa gratidão. Por tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não mudo. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.